La família Hansen. Aí está aqui o desenho. Eu queria arranjar um desenhista para ilustrar esse curso, que ele está com aquele mesmo desenho antigo, tá vendo? Signorino Hansen, Virino, Carlo, Rundo, Vera, Knabino, Mimi, Cátia, assim por diante. Então, vamos lá. Signoro Hansen, estas viro, certo? Viro é daí que vem varão, é um homem. Signoro Hansen é signoro, ó, não é sinioro, é signoro, 3 sílabas. Signoro Hansen, estas viro. Signorino Hansen, estas virino. Tá vendo? Ino, virino. Carlo, estas knabo. Ó, Carlo, estas knabo. Bom, aqui vocês viram que Signorino Hansen é uma mulher, né? Viro é um homem, virino, mulher. Knabo vem do alemão, der Knabo. Então, Knabo é garoto, tá? Esse aí não veio de nada de latim, veio do alemão mesmo. Carlo, estas Knabo. E Vera, estas Knabino. Esse K com N, a gente tem que formar uma sílaba só com Knabo, Knabino. Não pode falar Knabo, Knabino, tá legal? Anca Lissa, estas Knabino. Também Lissa, a irmã mais nova, Lissa, estas Knabino. Vera, estas granda Knabino. Sed, Lissa, estas mal granda Knabino. Esse sed é aquele sed do latim, que é mais, né? Vera é uma menina grande, mas Lisa é uma menina pequena, tá ok? Carlo ne estas malgranda knabo. Foi a lista, certo? Carlo ne estas malgranda knabo. O ne é o não, certo? A negação em Esperanto é apenas esse ne. Não tem negócio de didn't, nem don't, nem doesn't, nem pá, nem non e ne. Uma hora é non, outra hora é ne, outra hora é pá, como francês. Não tem nada disso. É só ne e já foi, tá? Carlo ne estas malgranda knabo, sed granda knabo. Em la familia, em a família, tá vendo? Na família. Então, não existe essa contração que a gente faz em português. No, que é em o, e na, que é em a, certo? Não existe isso. A gente sempre fala em a, em la. É em o ou em a, certo? Em la familia, estas ankaŭ hundo kaj kato. Hundo é um cão, um cachorro, tá vendo? É ruim também do alemão, é esse Pluto aqui, o Hundo. E o Cato é esse gato aqui, o gato, tá vendo? Um Cato e Hundo. En la familia estas ankaŭ Hundo kaj Cato. La nomo de la Hundo estas Pluto. O nome do cachorro é Pluto. Kaj la nomo de la Cato estas Mimi. O nome do gato é Mimi. Mimi estas la Cato de Vera, certo? Esse de, então, como eu falei, é atribuição e serve também como possessivo, né? Mimi estas la Cato de Vera. Sed Pluto estas la Hundo de Carlo. Né? Pluto ne estas Hundo de Vera, sed de Carlo. Pluto ne estas Cato. Pluto estas Hundo. Show? Muito bem. Então, ó, a gente viu aqui, ó, Signoro Hansen, Signorino Hansen, tá vendo? Signoro, Signorino, Viro, Virino, Knabo, Knabino, Hundo, Hundino, Cato, Catino, certo? Feminino de tudo aí. Cão, cadela, gato, gata, certo? Você aprendeu a raiz, você não precisa aprender mais nada de... Não, é regular. Não tem, assim, rapaz, rapariga, homem, mulher, né? Não tem isso em Esperanto. É tudo o hino é o feminino. Muito bem. Kio estas Carlo? O que Carlo é? Carlo é o quê? Carlo estas knabo. Knabo, certo? Kio estas Vera? Vera estas knabino. Knabino. Kio estas Lisa? Lisa ankaŭ estas knabino, né? Xi estas knabino. Então, vejam aqui, ó, o xi, que é o ela em Esperanto, certo?
Então, esse S com chapéu, quando o S, a letra S sem o chapéu, é aquele nosso S sibilante de estas. O S com o chapéu, o nome dele é show, e tem esse som de X, certo? Então, X estas kinabino. Ela é uma menina. Ela é uma menina. Kio esta senhor Hansen. O que é o senhor Hansen? Li estas viro. Ou então, senhor Hansen, estas viro. Li, então é ele, certo? Li estas viro. Kio esta senhorino Hansen. Kio esta senhorino Hansen. She estas virino. Tá bom? Então, esse kio a gente usa para o que. Kio estas Pluto. O que é Pluto? Pluto estas la runda de Carlot, né? Di estas rundo. Aí, ó, apareceu um di, tá vendo? O di é o ele ou ela neutro, tá? Esse neutro a gente usa di para todas as coisas, os objetos que não têm gênero em Esperanto, e para animais. Animais, no geral, a gente usa sempre di, tá legal? Às vezes usa também para bebê, usava muito antigamente. Hoje em dia as pessoas não usam mais, não. O bebê, a gente, porque hoje em dia já sabe o sexo do bebê na barriga até, né? Mas antigamente, os nascituros, assim, os bebês, a gente encontra na literatura o pessoal se referindo a eles como di, la bebo. Kio estas mimi? Mimi estas cato, né? Di estas cato. Di estas cato. Tá bom? Então, ó, senhoro, senhorino, viro, virino, knabo, knabino, senhoro, viro, cai, knabo, estas li, certo? Ele. Li, la, senhoro, li, la, viro, li, la, knabo. Senhorino, virino, knabino, estas shi. Shi, la, senhorino, shi, la, virino, shi, la, knabino. Ela, a garota, ela, a mulher, ela, a senhora. E para rundo, rundino, cato, catino, libro, computilo, aquivotero, fairo, aero, água, terra, fogo, ar, tudo é di, tá legal? Di, esse Gzinho é aquele que eu falei com o som de adjetivo, di, certo? DJ. O S é chi. Tá vendo como é isso? Tudo que tem um chapeuzinho, essas letras que tem um chapeuzinho, são essas 6, elas são chiantes, tá? Li, chi e di. Agora apareceu uma nova palavrinha com esse K. A gente chama essas palavras que começam com K de demanda e vorto. São as palavras que são utilizadas para fazer pergunta, certo? A gente viu kio, que é o que, viu kie, não é? Onde fica kie? Aqui a gente está vendo kio. Kio é qual ou quem, certo? Qual pessoa ou quem? Qual quem? Ele pergunta pela individualidade. O kio pergunta pela coisa. O que é isso? Agora, o kio pergunta pela individualidade. Quem é um homem? Senhor Hansen é um homem, certo? Quem é homem? Senhor Hansen, essas viram. Kio. Então, uma coisa é kio e outra é kio. É por isso, gente, que a palavra viro, você não pode dizer viro, certo? Esse é um erro comum, uma falha comum dos iniciantes brasileiros, que ele pega esse O final e a gente dá uma aumentada, assim, usa um O alto, que chama lá em fonética. Aí a gente não fala viró, fala viro, né? Carro, a gente diz assim, carro, o carro, né? O quadro, como se fosse um U. Em Esperanto, não. Isso aqui tem que ser um O. Kio estas viro. Então, isso aqui é um U mesmo. Kio e o outro é kio, tá? Senhor Hansen, estas viro. Kio estas virino. Quem é mulher? Senhorino Hansen, estas virino. Kio estas knabo. Quem é garoto, um menino? Carlo estas knabo. Kio estas granda knabino. Quem é uma grande menina? Vera estas granda knabino. Vera estas granda knabino. Preste bem atenção isso aqui agora. Olha só. Vera estas granda knabino. Vera estas granda knabino.
Vera é uma grande menina. Aí eu digo assim, Vera estas grande knabino? Quando eu digo isso, Vera estas grande knabino. Você tá entendendo o que eu estou dizendo. Vera é uma grande menina. Mas eu digo assim, Vera estas grande knabino? Aí você vai entender que eu estou fazendo uma pergunta, certo? Mas você vai entender porque você é brasileira. Porque se você fosse uma russa ou uma coreana, você não ia entender pela entonação da minha voz que isso é uma pergunta, porque elas são exatamente a mesma coisa. Ó, Vera, Vera, estas, granda, granda, knabino, knabino, certo? Então, o Esperanto, ele não pode depender de entonação para que as pessoas se entendam, porque as línguas, as culturas, essa canção, essa melodia das frases são as mais diversas possíveis. Inclusive, em algumas línguas, o chinês mesmo, a diferença de entonação muda até o sentido da palavra, a musicalidade dela. Então, nesse caso, o Esperanto não faz isso. Vera essas grandes knabino, ele utiliza um recurso que é a palavra chu, certo? Chu é uma palavrinha que não tem sentido exato, ele serve apenas para indicar que aquilo que você acabou de dizer, que aquela oração é uma pergunta. Então, eu digo, Vera essas grande knabino. Eu estou afirmando, Vera essas grande knabino. Agora, se eu disser, tu Vera essas grande knabino, eu estou fazendo uma pergunta. Se eu disser, tu Vera essas grande knabino, é uma pergunta. Tu Vera essas grande knabino, é uma pergunta. Qualquer jeito que você utilizar o tu no início, é uma pergunta. Tá legal? Então, isso resolveu este problema. E aí a resposta é yes ao ne. A gente já tinha visto o ne, e o sim é yes, certo? Então, em Esperanto, a gente responde yes. Quando você diz assim, tu Lisa essas granda knabino, Lisa é uma grande menina, você responde ne, Lisa é essas aqui, né? Lisa, ne, tu Lisa essas granda knabo, tu Lisa essas granda knabo, ne, Lisa ne estas granda knabo. Tu Lisa estas malgranda knabo, ne, ne estas malgranda knabo, sed estas malgranda knabino, sed malgranda knabino, certo? Então, aqui a gente responde sed malgranda knabino. Muito bem. Tu Vera estas granda knabino? Vera é uma grande menina? Yes, she estas granda knabino. Então, em Esperanto, a gente responde o yes ou ne, certo? É diferente no Brasil, a gente tem um idiotismo que a gente chama, que é o idiomatismo. E quando você faz uma pergunta, ela é uma menina, a gente não responde sim, a gente responde né? Você quer comer? Você diz, quero. Você não diz sim. Você diz não. Se for não, a gente diz não. Mas se for sim, a gente diz o verbo. Vocês já repararam isso? Ele vai para casa? Vai. Você não diz sim, certo? Em Esperanto, a gente diz sim. Você não diz estas. Chuvera essas grandes knabino? Estas. Ninguém responde assim, certo? Você fala yes, se é sim, tá? Ou então nei. Tá legal? Pluto estas blanca rundo. Pluto é um cachorro branco, certo? Blanca, tá vendo aqui? Então, a qualidade termina em A, tá vendo? Pluto estas blanca rundo. Kio estas Pluto. O que é Pluto? Pluto é o quê? Um cachorro, né? De estas rundo. De estas rundo. Agora, se eu quiser saber se ele é preto ou branco, ou vermelho ou amarelo, ou grande ou pequeno, aí eu digo Kia estas Pluto, tá vendo? O blanca, verda, granda, malgranda, tudo isso que termina em A, que é a qualidade, você pergunta também com o A. Kia estas Pluto? Como é Pluto? De estas blanca, ou de estas granda, ou de estas fidela, fiel, ou de estas bela, ele é lindo, e assim por diante, tá bom? De estas blanca. Mime estas cato nigra. Nigra é preto, certo?
É ou preto ou preta, assim como branca é branco ou branca, não muda o gênero em adjetivo. Tio estas mimi, Kio estas mimi, o que é mimi, de estas cato. Agora, kia estas mimi, mimi estas nigra, mimi estas malgranda, mimi estas pigra, preguiçosa, pigra, e assim por diante. De estas tre nigra. Aí botou um tre significa muito, certo? De estas tre nigra, muito preto, preta, no caso. Olha aqui, ó, um vocabulário que tem lá no livro. Ele está falando sobre cigaredo. Cigaredo é cigarro e charuto é cigarro, certo? Existe cigaredo e cigarro. Cigaredo é cigarro e cigarro é charuto, tá bom? Então, cigaredo é o substantivo, tá vendo? Aí está dizendo aqui, ó, ordinara blanca papiro, um papel branco normal. Ordinara é comum, certo? Malordinara ou malordinara é incomum, ou extraordinária é fora do comum. Ordinário é comum, não é esse sujeito é ordinário, não tem esse sentido não. Ordinária é normal, tá bom? Então, um papel branco comum de um cigarro. Circal Bruna Tabaco. Circal é ao redor, tá bom? Olha esse C com chapéu, igual aquele chi, certo? De atim. Circal, e esse U aqui, com a braquia, tá vendo aqui? O U, você realiza esse som junto com o A. Então, são duas sílabas só. Circal, tá bom? Ordinara blanca papero de cigaredo circa bruna tabaco, ao redor do tabaco marrom, certo? Ordinara blanca papero de cigaredo circa bruna tabaco. Então, tem os exercícios da lição 2, página 13 e 14, aí os exercícios estão lá também hoje. Diz lá, revido. Olha, terminei faltando 10 minutos.